Bem-vindo ao nosso devocional, 30 minutos para abençoar o seu dia hoje, terça-feira, dia 31 de maio, finalizando mais um mês, louvado seja o Senhor. Nós declaramos sobre a sua vida a graça do Senhor, a bondade do Pai, o favor que nós não merecemos, esteja sobre você nesse dia, sobre a sua casa, te favorecendo, trazendo vida, paz, manifestando tudo aquilo que o reino do Espírito Santo tem para você. Declaramos a proteção do Senhor sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, que você é cercado da bondade, no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, Nilza. Bom dia, Cíntia. Olá, Rosana. Amém. Felipe Martins, tudo bem? Olá, Neucir. Meu sogro. Aleluia. Glórias a Deus. Oi, Adão. Cíntia, Raquel. Amém. Bom dia para vocês. Hoje aqui em Gramado. Amém. Menos 1 grau. Ok. Menos 1 grau. Quando eu saí do hotel, o vidro do carro, para-brisa, estava congelado, cheio de gelo, uma camada de gelo. A noite foi fria. Paz. Pastor Samuel, Laura, Simone Monteiro, bom dia. Bom dia, querida. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom dia, irmãos. Elaine, Kedman, bom dia. Um abraço para Ulisses também. Louvado seja o Senhor. Nós estamos numa série sobre os Salmos e hoje eu vou falar sobre o Salmo 15. Amém? Um dos salmos mais fascinantes para mim, na minha experiência, na palavra de Deus. Olá, Sueli, Sérgio. É frio mesmo. Frio mesmo. Amém? Menos 1 grau. Fez mesmo. Menos 1 grau. Aleluia. Glórias a Deus. Olá, Fábio. Alex. Amém. Bom dia, amados irmãos. Mais um tempinho aí para as conexões se estabilizarem. Guilherme, bom dia. Frio aí, hein, rapaz? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Olá, Igor. Ana Paula. Amém. Não deixe de compartilhar. Manda o link para algum amigo seu. Amém. Para que você possa também propagar a palavra de Deus, ajudando o Espírito Santo a apressar a volta de Jesus. A Bíblia diz que nós podemos apressar a volta do Senhor, amém? E certamente o Evangelho tem que chegar até os confins da terra. Louvado seja o Senhor. Olá, Josi, tudo bem? Amém? Vou estar com vocês aí, hein, pastor Josi, né? Josi, aleluia, louvado seja Deus, glórias a Deus. Amém. Salmo 15, hoje eu vou ler na NVI para você, aqui na Bíblia NVI. Um salmo belo de Davi. Davi diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quando era bem jovem, havia um trabalho ali em São Paulo, era o tio Cássio. O tio Cássio tinha um trabalho bonito e eles lançaram um CD, eu me lembro do Juninho, lançou um CD, e uma das músicas era o Salmo 15. E confesso que ao ouvir a música, conhecendo o Salmo, marcou meu coração, eu guardei isso e usei muito isso em relação à busca pela presença de Deus. Eu me lembro que em reuniões eu falava que eu dizia a verdade porque falar a verdade é uma prática de estar na presença de Deus. E esse Salmo me trouxe essa revelação naqueles dias e para mim tem sido isso muito bom, tem me guardado também em muitas coisas, no sentido de ser protegido, porque a verdade é um escudo de proteção, é o que eu quero mostrar para você. E a canção dizia assim: Senhor, quem poderá viver na tua presença? Quem terá livre acesso ao lugar santo onde tu vives? E aí seguia a canção de acordo com esse salmo. Davi, então, era um apaixonado pela presença, você sabe disso, amém? Ele diz: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Aí ele recebe profeticamente a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Como isso penetrou como uma revelação para mim. Fala a verdade no coração, fala a verdade no coração. No Salmo 91, Davi diz que a verdade é um escudo de proteção. A verdade é um escudo grande e um escudo pequeno. Ele fala dos pavês
que são escudos também. A verdade é um escudo duplo na sua vida. Você sabia que quando você caminha na verdade, a verdade certamente é a palavra de Deus, a verdade é Cristo Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. E ele disse, Pai, a tua palavra é a verdade. A verdade é a consciência clara, absoluta da sua posição em Cristo Jesus, mas também é a maneira como você se relaciona com os outros, como você negocia nesse mundo, como você vive nesse mundo. Quando você caminha em integridade e em verdade, você descansa. Há descanso para a alma. Quando uma pessoa vive na base da mentira, na base de falar uma coisa para uma e outra coisa para o outro, a incoerência, a falta de integridade com os seus valores, isso é muito ruim, há desespero, cansaço na alma. Davi segue dizendo assim, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem a Deus. Você sabe que você honra a Deus? A sua vida é uma vida de honra a Deus, de glorificar a Deus. Existem atitudes que honram a Deus e você precisa identificar as pessoas que temem a Deus, que honram a Deus e honrar a grandeza dessas pessoas. Amém? Você tem que valorizar pessoas que amam a Deus. A Bíblia diz que em determinada ocasião Josafá queria consultar um profeta, ele estava com o rei Acabe e eles foram até Eliseu. E Acabe disse, ele nunca diz nada bom a meu respeito. E quando Josafá e Acabe chegaram diante do profeta, o profeta não profetizou, ele precisou de um tangedor, de um músico, de uma música. A música está no Ministério dos Socorros, sabia disso? E quando o músico começou a cantar, a unção profética veio sobre Eliseu. Isso significa que existe, sim, pessoas que Deus honra, e a presença dessa pessoa pode, sim, atrair o mover de Deus e outras repelem o mover de Deus. O profeta disse, Acabe, eu nem sairia para te ouvir se não fosse a presença de Josafá. Mesmo assim, ele precisou da música para fluir na unção profética. Então você vê que nós devemos caminhar com pessoas que temem a Deus, que adoram a Deus, que buscam a Deus. Você vai reconhecê-las pelos frutos, diz a Bíblia. Ok? Quem rejeita aqueles que não merecem honra. Verso seguinte, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Uau, eu gosto dessa palavra. Que assim procede, ou melhor, quem assim procede nunca será abalado. Na revista e atualizada diz assim, o que aos seus olhos tem por desprezível, réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Homens de Deus têm que ser homens de palavra. Amém? A Bíblia diz que o homem de Deus deve ser de uma única palavra. Então, antes de você falar, pense duas vezes. Provérbios diz que o sábio pensa antes de falar. Não saia falando precipitadamente, porque você não tem compromisso com o que não disse. Mas aquilo que os seus lábios proferiram tem que ser para você como um contrato assinado. Amém? A Bíblia diz que um homem, um centurião, chegou diante de Jesus e disse, Senhor, o meu servo está padecendo. E Jesus falou, eu irei curá-lo. Estava indo à casa do homem, e o homem parou em determinado momento e disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Esse homem tinha uma visão correta sobre si, porque ninguém merece nada diante de Deus. Ele disse, Senhor, diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou homem sujeito a ordens. Quando me dizem para fazer, eu faço. E quando eu digo a um para fazer, porque eu tenho soldados debaixo do meu comando, eles também fazem. Uma das características desse centurião romano, que expressou uma grande fé, que trouxe admiração para Jesus, é que ele cria no que falava. Amém? A palavra tem que ter coerência. Ele cria. Ele disse, Senhor, se eu digo aos meus soldados, faze isso, e eles fazem, quanto mais o Senhor dá ordem. Em outras palavras, ele dizia, dá ordem aos teus anjos,
dá ordem aos principados que estão submissos a ti, dá ordem no mundo espiritual, porque os teus servos trabalharão por ti. Ele viu a realeza de Jesus, amém? Mas ele é um homem, dá para se perceber, que cria e valorizava a palavra. O que Jesus falou? Que se você crer no que você disser, tudo o que você disser será feito. Em outras palavras, você tem que ter fé na tua fé. Ou melhor, fé nas tuas palavras. Então você diz e crê que o que você disse acontecerá. Esse é o tipo de fé que agrada o Senhor. Esse é o tipo de fé que transporta montanhas. Agora, se você não confia, se você não é capaz de ser íntegro, nem nas palavras que você diz, que expressa, né, a sua realidade interior, ora, você vai ter dificuldade de acreditar na palavra liberada. Quando não há nenhum sinal, quando não há nenhum fato concreto ao seu redor, apenas uma palavra. Amém? E Davi fala sobre isso nesse salmo. E eu, ao longo do caminho, aprendi que falar e andar na consciência da verdade, nesse aspecto relacional uns com os outros, da coerência comigo mesmo, da sinceridade mais clara, mais profunda, mais pura, com o meu próprio coração, sem se julgar, sem auto-introspecção, nada disso, mas livre com o coração, né, puro diante de Deus, isso faz parte de caminhar na presença de Deus. Quantas vezes, em situações difíceis, as pessoas dizem, mas isso realmente é verdade? E eu dizia, eu sempre falo a verdade. Porque falar a verdade faz parte de praticar a presença de Deus para mim. Presença de Deus. E eu aprendi isso aqui nesse salmo. Amém? Nesse salmo. Eu gostaria de ler algumas coisas para você na palavra de Deus sobre a verdade. Amém? O aspecto da verdade. Existem muitas coisas que destroem os relacionamentos, são os tais achômetros, as suposições. As pessoas acham que elas entendem, sabem o que o outro está pensando, é como se fossem Deus. Elas leem os pensamentos, entre aspas, eu sei porque tal pessoa fez isso, porque aquele irmão não olhou para mim. Eles são cheios de suposições. Essas suposições são perniciosas, pervertem, destroem os bons relacionamentos. Você precisa se agarrar à verdade. Jesus disse, o seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passa disso procede do maligno. Pense nisso. O mundo, muitas pessoas vão para o inferno porque creram numa mentira. Numa mentira. Eles não creram na verdade. A verdade é Cristo, a verdade é o Evangelho. A verdade é tudo que a Bíblia diz, porque o diabo, sendo o pai da mentira, engana as pessoas. Como nós devemos ser fiéis à verdade. Amém? Andar no princípio da verdade. A verdade é essa verdade, é essa verdade. Mas nós vivemos num mundo cheio de desculpas, as pessoas dão as desculpas mais descaradas possíveis e, na verdade, não se firmam na verdade que é absoluta. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ser fiel à verdade do Senhor na sua vida, amém? Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura do cristão. E ele diz que nós devemos colocar a armadura e nos cingir com a verdade. O primeiro item dessa armadura é a verdade. A verdade. O cinto da verdade que traz estabilização, né? Que traz firmeza a cada uma das peças do guerreiro. Ora, nos dias de batalha, a verdade é uma segurança para você. Pense comigo. A verdade é a palavra de Deus. Quando as coisas ao redor dizem o contrário da verdade, você vai ter que escolher pela fé no que crer. Se você vai crer nas circunstâncias ou se você vai crer na verdade da palavra. Você tem que crer na verdade da palavra. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E à frente ele disse, o Senhor falou, santifica-os, Pai, na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 15. Esse texto para mim é uma regra, vamos dizer, né, da maneira mais clara e pontual para você, uma regra áurea nos relacionamentos.
diz a Bíblia, mas falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Veja, falando a verdade em amor. Então, eu tenho que falar a verdade em amor, no tempo certo, para a pessoa certa e da maneira certa. Amém? Mas eu não posso omitir a verdade. Não pode existir mentiras num relacionamento. Um relacionamento de casamento não cabe mentiras, não cabe segredos. Eu tenho um segredo da minha esposa. Não cabe segredos. Tem que ser a verdade. Deus se assenta num trono e do trono sai um rio. A Bíblia diz transparente como cristal. Por que um rio transparente? Um rio que você vê tudo, vê do outro lado. Porque a verdade é firmada na transparência. Transparência e verdade geram confiança. Confiança é a cola emocional que nos une. Se a confiança é quebrada, o relacionamento é quebrado. Por isso precisamos nos posicionar sempre pela verdade do Evangelho, pela verdade posicional do que somos em Cristo e pela verdade dos acontecimentos da nossa vida. Amém? Davi disse isso. Quem anda na integridade, essa integridade é coerência. Eu não posso dizer uma coisa para um, eu não posso ir para o outro diferente, eu não posso estabelecer sobre a mesma coisa critérios diferentes, eu tenho que ter o mesmo critério. A sabedoria, diz a Bíblia, ela é imparcial. Ela é imparcial. O mesmo critério se aplica a todos. Amém? Isso é a sabedoria de Deus. O Espírito Santo, diz a Bíblia, Jesus falou, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vos convencerá de toda a verdade. Do que o Espírito vai nos convencer? Da verdade. Então, quando a verdade não é estabelecida, não há cooperação do Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. Isso não é impressionante? Jesus diz que ele é o Espírito Santo e o Espírito da verdade. Então, o que Deus confirma é a verdade. Você tem que ser fiel à verdade. Jesus disse aos judeus, o vosso pai é o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele não pode se firmar na verdade. A verdade absoluta em todas as coisas. Amém? Quando você vai diante de Deus, quando você se aproxima no seu espírito para adorar e contemplar a Deus, ora, você vai firmado em qual verdade? Na verdade das circunstâncias? Na verdade das suas obras? Ou na verdade do sangue de Cristo, da obra consumada de Cristo? O diabo sempre vai querer impedir você de adorar a Deus, trazendo às vezes imagens do passado, trazendo pensamentos de condenação, de culpa, que você não pode se aproximar diante do trono da graça. Quando você se aproxima diante do trono da graça, diz Hebreus 10, você se aproxima com um coração sincero. E João diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A palavra sincero é a palavra verdade. Então, sinceridade é verdade. Deus, ele é atraído por corações sinceros, por corações verdadeiros. Amém? A verdade tem que ser esse escudo de proteção na nossa história, na nossa vida. Bem, e eu coloquei aqui para você, para compartilhar brevemente algumas coisas que destroem a verdade. A primeira, eu mencionei aqui, o seu sim tem que ser sim, e o não tem que ser não. Amém? Paulo fala, Tiago diz assim, acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Não, eu juro. Você precisa falar para as pessoas que você jura, provavelmente sua palavra não é digna de confiança. Eu não digo para ninguém que eu juro o que eu estou falando. Eu estou falando e o que eu estou falando é o que tem que ser falado. O que eu estou falando é a verdade, é o sim, é o não, é isso mesmo. Não, faz aí um voto de juramento. Não, eu não preciso falar. Ou você acredita no que foi dito ou não acredita. Mas é só isso que você vai ter. Amém? Eu não preciso sustentar com nenhum juramento aquilo que disse. Por que não? Porque a sua palavra é a verdade. Isso é integridade. Amém? Quando Davi diz aqui no Salmo, veja, o que jura, mesmo com prejuízo, com dano, ele não se retrata. Ele não se retrata. Uma vez que a palavra foi liberada, você é compromissado com ela. Amém? Eu nunca falo duas vezes com demônios.
Eu já aprendi isso há muitos anos e quando expulso o demônio, eu falo uma vez. E às vezes a pessoa está lá e eu falo, já mandei sair. E viro as costas e começo a andar. E pum, o demônio vai embora. Por que ele vai embora? Porque ele sabe que eu sei que o que eu disse é o que tem que acontecer. Jesus falou isso, como eu te disse, amém? Bem, cuidado também, querido, com os achômetros da vida, né? Os achômetros. Eu acho que a tal pessoa está pensando. Ele falou, ele fez isso por causa disso. Isso é terrível. São suposições. A verdade não é na suposição. Nós vivemos num mundo cheio de mentiras. Você tem acompanhado, você lê uma notícia, não, é fake, desconsidera. Isso aí foi manipulado. A verdade está sendo manipulada. O anticristo é anti-verdade, porque Jesus é a verdade. Amém? Ele é anti-verdade. Então, cada vez mais, os dias serão mais perigosos. As mentiras serão notícias quase que comuns. Já são no nosso meio. Paulo diz que os últimos dias serão expressamente maus. A velocidade como isso vai acontecer é incrível, mas é verdade. Bem, nunca diga que você está bem quando não está bem. No sentido, obviamente, de um ambiente confiável, né? Não numa declaração de fé. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a pessoa diz, ei, peraí, alguma coisa está errada. Não, não está não. Tá sim. Talvez não é a hora de falar, mas seja sincero, seja verdadeiro. Não use de manipulação, não use de palavras dúbias, não use de palavras bajuladoras com intenções erradas, simplesmente para manter alguém do seu lado, para mostrar que é amigo. Não. Jesus sempre falava com propósito. Jesus não falava palavras destituídas de verdade. Nunca. Amém? Bem, também nunca dissimule, né? Dissimulação. Bem, não é assim, não, é o Senhor que falou, não falou. Assuma que você que quer, assuma que é da maneira como você está achando que tem que ser, e não que Deus disse o que não disse. Não tente Deus, Ele não falou. Quando Deus não te dá uma palavra e você diz que deu, você tentou a Deus. Não tente Deus. A Bíblia diz que muitos prostraram-se no deserto. Lá em Coríntios 10, Paulo fala, e uma das razões é porque eles tentaram a Deus. Você tenta a Deus quando usa uma palavra que Ele não te deu. Não foi isso que o diabo falou para Jesus? Então atira-te daqui. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não toma uma palavra da Bíblia e adequa à sua circunstância para poder dizer que Deus falou. Não. Você tem que ter certeza no coração, um coração sincero, para saber que Deus falou ou Deus não falou. Amém? Isso é a verdade. Amém? Então nós precisamos, a Bíblia diz que o amor tudo crê. O amor não é ingênuo, mas o amor crê. Então o amor, ele está firmado na verdade. Em todas as coisas. Amém? Aleluia. Bem, isso é poderoso, isso é magnífico. Davi também diz que aquela pessoa que vive na presença, é uma consciência de presença de Deus. Davi conhecia a presença de Deus. Ele amava a arca, ele amava a habitação onde a glória de Deus assistia, estava. E ele aprendeu esse salmo. Esse salmo é uma invocação, é uma revelação de Davi para as nossas vidas sobre a consciência da presença. Você vê que ele também fala que esse homem, essa pessoa, ele não empresta o seu dinheiro com usura. Né? Usura. Quando alguém, né, empresta dinheiro de maneira a extorquir, de maneira fora de um padrão, essa pessoa não tem consciência da generosidade de Deus. Generosidade faz parte da presença de Deus. Não é incrível isso? Ser uma pessoa generosa, o coração que dá, você pode dar sem amar, alguém já disse, mas é uma verdade, você quando ama sempre dá. Se você ama, você dá. Alguns podem dar, de fato, sem amar, mas se você ama, você sempre dará. Por quê? Porque faz parte da natureza de Deus. A generosidade, a casa de Deus, o evangelho, a igreja. Você não pode se associar a Cristo da noiva. Não pode. Há um casamento. Amém? Nós somos a noiva de Cristo Jesus. Então você tem que ter o coração para a igreja, para a obra de Deus,
quando você investe na obra de Deus, quando você semeia na obra de Deus, você demonstra esse coração de consciência, de presença de Deus, de pessoas que conhecem a Deus. E nada mais poderoso na nossa vida, amém, do que conhecer a Deus. O salmo seguinte, amanhã, Davi começa a falar de proteção do Senhor, da proteção do Senhor. E eu preguei aqui nesse domingo para os irmãos sobre onde a glória de Deus assiste. Não existe posição mais segura na vida do que estar na presença de Deus, do que praticar a presença de Deus, praticar a presença, a consciência da presença. Você sabe que Deus está em nós, mas uma coisa é você sentir Deus, a outra é saber que Ele está. Nós precisamos nos sentir amados, certo? Ah, eu te amo, mas eu não sinto que você me ama. Nos casamentos sempre tem disso. Por quê? Porque o amor, ele é praticado. O amor, ele tem ações correspondentes. Não adianta eu ficar só, esposa, eu te amo, não dou tempo para ela, desprezo as necessidades dela, não pratico atos de amor. Assim com o Senhor, amém? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, e esse amor que em nós está nos leva a agir em amor para com Ele, para com os demais. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem, quero declarar sobre a sua vida, sobre essa terça-feira, um dia cheio da bondade do Pai. O Pai que provou o amor por você. Deus dá provas do amor quando deu Jesus. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, Jesus, mas deu por você. Como não te dará as demais coisas em Cristo Jesus? Ora, se Deus já demonstrou o amor máximo, absoluto, o amor absoluto de Deus é Cristo Jesus, que foi dado por nós. Como Ele não nos dará as coisas secundárias dessa vida? Que você nesse dia experimente mais da presença de Deus. Que a sua vida seja uma coluna da verdade. A igreja é o baluarte, a bandeira, a coluna da verdade. Assim é você também. A consciência da verdade te protege, te traz descanso, a integridade. Ande na verdade. Declare a verdade, que quando você falar, o diabo sabe que você falou, crendo no que disse, porque você crê na verdade. Você pode não entender o que ocorre, mas você é um homem, uma mulher íntegro na verdade. Esses conhecem Deus. Conhecem Deus. Deus é assim. Deus é um Deus que expressa, e você vê isso nos Salmos, os seus sentimentos do coração. Uma das coisas mais fascinantes dos Salmos é que Davi não esconde o seu coração. Ele não esconde seus sentimentos de nervoso. Deus quebra os dentes dele, Davi diz. Dá uma pancada neles. Eu sou, Davi, não, você está escrevendo para Israel, é um cântico, não fale essas coisas. O que as pessoas vão pensar de você? Lembra quando a arca estava vindo e Davi vinha dançando? A Bíblia diz que ele veio dançando, dançava, pulava diante dos súditos. E Mical, a sua mulher, da janela, desprezou Davi. Depois ela disse, você não tem vergonha, você é um rei, você pulou, dançou, dá a entender até que Davi, de alguma maneira expôs assim, sei lá, uma parte do corpo. Ela falou, como você se expusesse diante das suas servas. E Davi falou, eu me farei mais desprezível na presença de Deus. Eu não estou nem aí com o que você pensa. E a Bíblia diz que ela ficou estéril por toda a vida, porque ela desprezou a presença de Deus. Não despreze isso. Esse é o seu bem maior. O maior valor da nossa vida é estarmos na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro sobre este dia, essa presença doce, poderosa, que te guia a verdade, que consola você, que levanta você. Se você está abatido, seja levantado em nome de Jesus. Se há turbulência nos seus relacionamentos, firme-se na verdade. Mesmo que ela traga para você um prejuízo, acredite, no dia certo, na hora certa, Deus vai levantar você. Você vai caminhar no novo nível, numa nova fé, num novo nível de fé, de proteção. Uma palavra falada é uma palavra determinada. A fé é uma palavra falada
é uma palavra determinada, uma palavra que é uma flecha que atinge o seu objetivo. Amém? Assim o Senhor, amém, nos ensina em toda a sua verdade. Que os escudos de proteção do Espírito Santo estejam ao seu redor. Que o Senhor te cerque, como diz a palavra, ou de trás por diante, ou de baixo e por cima de você. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Oh, aleluia. Pratique presença de Deus nesse dia. Invoque o nome poderoso de Jesus. Desfrute da comunhão do Espírito Santo e que Ele abra as portas necessárias, que Ele te leve ao lugar certo, ao destino certo, aos pastos verdejantes, às águas de descanso, porque esse é o caminho que o Senhor nos conduz, sempre no triunfo de Cristo. Amém? Abraço carinhoso, tchau, até amanhã, no nome poderoso de Jesus.